Queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos. Estamos novamente aqui nesta quinta-feira para falarmos a respeito do Evangelho. No nosso esforço pessoal, juntamente com todos vocês, para que de cada lição estudada e aprendida, a gente retire um pequeno trecho para as nossas vidas durante toda a semana. Assim nós vamos iniciar o nosso trabalho, lembrando da oração que Jesus nos ensinou, porque é através dela que nós temos acesso às ondas de energias divinas que são conectadas conosco e que, por outro lado, nós também nos conectamos com os nossos pensamentos, com o nosso exercício da boa vontade, com o nosso esforço de querer caminhar sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. E assim, meus irmãos, nós vamos trabalhar hoje o texto que está no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeitos. É um agrupamento de textos que traz, na palavra do nosso irmão Mateus, a grande lição que é chamada As Regras da Caridade. Daqui a pouco nós vamos ler quais são as regras da caridade. E então nós vamos ver que esse texto, Caracteres da Perfeição, ele faz, no título desse evangelho, um agrupamento de 4 sentidos, como se fosse, e é realmente, as pistas para a gente caminhar durante esse período de transição planetária. Porque durante esse período a gente vai precisar amar muito, mas muito mesmo, porque nós sabemos que todos os vícios, eles estão aflorados, que permeiam a nossa trajetória enquanto espírito imortal, eles estão aflorados no sentido de representarem um teste, uma prova muito dolorosa para a nossa caminhada para a perfeição, que está bastante longe, mas nós temos o caminho que Jesus nos ensinou. Então vamos ler o texto de Mateus. Amai os vossos inimigos. Olha como é que Jesus começa dando as regras da caridade. Primeiro, amai os vossos inimigos. Segundo, fazei o bem aos que vos odeiam. E terceiro, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então nós já temos aí as regras da caridade. Elas são 3 regras. Amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e caluniam. Vamos pensar sempre, sob o ponto de vista da psicologia profunda, que essa lição de Jesus, ela não se dirige exclusivamente aos outros, aos que estão fora de mim. A primeira pessoa que está comigo, com quem eu convivo diariamente, sou eu mesma. Então, nós precisamos, enquanto seres imortais, individuais, começar a observar as 3 regras da caridade. Olha como Jesus explica.
Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Olha, Jesus aí fez o levantamento de dois povos especificamente, os publicanos e os pagãos. E Jesus vai arrematar esse texto dizendo o seguinte: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Olha que comparação Jesus fez. Jesus está comparando o nosso caminho para o aperfeiçoamento pessoal, semelhante àquela perfeição que é absoluta, que pertence a Deus. Então, se nós somos os germes divinos criados por Deus, se nós somos, como nos diz Joana, também uma chispa divina a quem Deus doou por amor imenso a inteligência e estamos nessa caminhada para a perfeição, nós nunca teremos essa perfeição, nem seremos perfeitos em sentido absoluto. É de uma perspectiva relativa que Jesus nos faz. Mas relativa a quê? Relativo a quê essa perspectiva? Ela é relativa à natureza do planeta que nós estamos. Então, se for uma perfeição pensada no planeta de nosso sistema solar, que esteja muito mais desenvolvido na questão do amor, que esteja bastante acima de nós nas relações interpessoais, que já as pessoas estejam mais integradas com o amor de Deus, obviamente que essa relatividade de perfeição será muito maior do que esta que nós imaginamos para o planeta Terra. Então a gente precisa avaliar as lições de Jesus, porque ele estava ensinando um programa para a caminhada para esta perfeição, para aqueles que estão reencarnados na Terra, como também para aqueles que fazem parte do entorno, da multiplicidade de cidades, de comunidades que estão no entorno da Terra. Então vejamos bem, nesse capítulo, Allan Kardec, ele fecha 4 textos cujos temas são fantásticos. Ele mesmo faz o comentário para caracteres da perfeição, e nós vamos ver qual foi a lição que Allan Kardec nos deixou para esse texto que nós vamos comentar. Ele traz um outro texto chamado O Homem de Bem, um terceiro texto, Os Bons Espíritas, e fecha seu comentário com a parábola do semeador. Existe nesse conjunto de textos, que o professor Hippolyte Léon Rivail, que era um expert na arte pedagógica, então ele sabia ensinar, ele sabia como se aprendia, ele tem uma história, uma trajetória de trabalhos feitos com pestalozzi, e outros estudiosos do seu tempo, e ele bebe em algumas fontes que vão lhe ajudar a formar a sua personalidade daquela existência como esse pesquisador na área do ensino e da aprendizagem. Por isso que ele coloca em seus capítulos, essa arrumação desse livro, essa organização deste livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo. É a organização de alguém que domina as questões didáticas, que é saber transpor o conhecimento de uma área de conhecimento para outra, as questões do ensino e da aprendizagem. Então, esse
o nosso irmão, cujo sobrenome, epíteto, ele se chama Allan Kardec, ele faz essa síntese, né, do texto com essa cultura, esse conhecimento, por isso ele tem essa grande precisão. Nesse capítulo, ele vai trazer 5 textos das instruções dos Espíritos. E aí a nossa pergunta assim, quem veio colaborar com Allan Kardec para enfechar o ensinamento do capítulo 17, que se chama Sede Perfeitos? O primeiro é o dever, né? O primeiro título do texto do capítulo, que é uma lei da vida, né? A primeira lei da vida. E Lázaro, Espírito, é quem vem nos trazer esse texto que está correlato com o segundo tema, que é o homem de bem. Lá ele vai dizer que o homem de bem, né, deve procurar no dever, que é uma lei da vida, o primeiro degrau para o seu caminho da perfeição. Vocês estão vendo como está linkado uma coisa na outra? Então nós temos que estudar o capítulo inteiro para compreender como ele foi composto, qual é a linha de racionalidade que existe dentro do capítulo. Porque vocês já aprenderam que há capítulos no Evangelho que Allan Kardec não comenta. E alguns capítulos ele coloca apenas as instruções dos Espíritos. E há alguns capítulos que o comentário é exclusivo dele, de Allan Kardec. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo tem esta composição de temas e subtemas. Os temas estão nos capítulos. O nosso tema é Sede Perfeito. O nosso subtema é Caracteres da Perfeição, que é um texto comentado por Allan Kardec, como eu já expliquei a vocês. Nós vamos ainda aprender 2 coisas importantes para compreender esse texto, Caracteres da Perfeição. A primeira coisa são os elementos da verdadeira caridade. E aí Allan Kardec quem traz, por inspiração dos Espíritos em seus comentários, quais são os elementos da verdadeira caridade. Porque a gente fala tanto em fazer a caridade. Muitas vezes nós confundimos com a esmola, e nós já explicamos aqui várias vezes, já foi explicado, a diferença entre uma coisa e outra, entre caridade e entre esmola. Mas há 4 elementos básicos que nós precisamos desenvolver como conduta necessária, de modo que a gente internalize esse caminho para a imperfeição com esses 4 elementos básicos. Qual é o primeiro? Beneficência. Bene vole. Quer dizer, eu te quero bem. Então, porque eu te quero bem, eu vou te ajudar. Mas aí é como Jesus explica lá no texto de Mateus. Nós queremos amar só aos que nos amam, aos nossos familiares. E Jesus já, dentre as regras da caridade, ele já colocou que não. Nós temos que amar os nossos inimigos, fazer o bem, independentemente de serem as pessoas amigas ou inimigas, e de orar por todos os que sofrem. Então, benevolência para todos. O segundo, indulgência. E Jesus tem nos ensinado em seus textos que nós precisamos praticar todos os dias a indulgência, chegando a dizer que nós precisamos tratar aqueles que nos tiram algum objeto, que nos furtam ou roubam algum objeto. Por exemplo, que a gente não olhe para trás, nem volte para reaver os objetos. Seguir o caminho sempre em direção da luz, que é a direção de Deus. Ora, se ele diz isso, já é um combate ao orgulho e ao egoísmo. Quanto mais nós nos voltarmos para revidar, esse daí é difícil para quem é reativo, né? Revidar palavras ferinas, gozações,
questões que são colocadas em contextos fora de hora, né, que não representam ensinamentos, mas uma diminuição do outro enquanto ser filho de Deus. Se eu procuro diminuir o outro com minhas observações que não são bondosas, são observações malignas, isso pode virar um vício, né, chegando até a maledicência. Então a gente precisa cuidar de observar os nossos gurus. Eu vou explicar o que são gurus, vou deixar vocês curiosos. Nós precisamos observar os nossos gurus para poder, é com K, viu gente? K-U-R-U-S. Esse termo é um termo da filosofia indiana. Depois a gente vai, né, explicar direitinho. Gurus significam vícios. Nós precisamos observar quais são os vícios que eu tenho. Que eu desenvolvi. Um vício, ele nasce de um hábito, mas um hábito nasce de uma ação, e uma ação nasce de um pensamento, e é por isso que Jesus vai nos avisar que a gente precisa prestar atenção em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas ações, porque nós podemos, né, ferir, magoar ou ir de encontro à lei estabelecida por Deus e explicadinha por Jesus. E nós vamos quebrando, fazendo dobras no nosso comportamento, terminando por criar comprometimentos graves para o futuro em outras existências, ou nesta mesma, ou durante o período que nós estamos na erraticidade entre uma reencarnação e outra. Então a gente precisa estar atento, a gente precisa vigiar todos os dias e orar também, né? Porque primeiro vigia, depois ora, e aprenda a fazer as duas coisas ao mesmo tempo, vigiando e orando, né? De modo que as intempéries, os desastres morais especialmente, eles não batam as nossas portas e encontrem abrigo em nossos corações. Então vamos voltar aos elementos da verdadeira caridade. Aprendemos 2, benevolência e indulgência. Quais são os outros 2? O terceiro é a abnegação, porque os Espíritos nos têm ensinado, assim como Jesus também, que a abnegação é o corolário da caridade. A verdadeira caridade, ela se chama abnegação. E o quarto é o devotamento. Sabe o que é devotamento? Então, a pessoa é uma pessoa abnegada. Por quê? Porque com pouco tempo que ela dispõe dos deveres que ela tem que cumprir, das obrigações que ela tem que cumprir em sua existência, daquele pouco de tempo que ela dispõe, que poderia usar para o seu cansaço, para o seu lazer, ela retira esse pouco de tempo e ela vai desenvolver ações em benefício do bem dos outros. E ela faz isso com tanto devotamento que todos os dias, ou todo final de semana, ou uma vez por mês, seja lá como for, se ela assumir uma responsabilidade, tem o dever de dar conta, então é uma pessoa devotada. Sempre está ali, disposta, dando conta de suas responsabilidades e procurando enxergar as dores ocultas, né, de todos os que estão ao redor. E estes são os 4 elementos da caridade. Aprendemos as regras da caridade que vai estar lá no capítulo 5º, né, de O Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Mateus. Agora vamos aprender qual é a essência da caridade, porque nós precisamos fazer esse caminho para entender o que Jesus disse. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nós precisamos aprender premissas seguras para compreender essa lição, não é? Então, qual seria a essência da caridade? É a pergunta que a gente faz para compreender melhor. Implica a prática de todas as virtudes.
Tem uma historinha que Joana vai contar no seu comentário, né, que é uma historinha que Krishna é um deus hindu semelhante a Jesus, né? Depois vocês podem pesquisar lá no Google. É uma historinha que vai dizer o seguinte, que Krishna recebe um discípulo novo, né, para que ele ensine as virtudes. E o discípulo estava Arjuna é o discípulo, ele estava muito preocupado com a questão dos vícios, porque para ele caminhar e fazer a estrada, a vereda, o caminho das virtudes, precisava primeiro identificar os vícios que ele era portador, curar esses vícios para depois ele começar a fazer o caminho das virtudes. Veja bem, então Arjuna se vira para Krishna e diz, mestre, eu tenho muito medo dos Kurus. Aprenderam? Muito medo dos Kurus. Porque os Kurus, eles surgem no dia a dia, nas circunstâncias da nossa vida, inopinadamente. Quando eu penso que eu já estou curado daquele Kuru, que é um vício, ele volta, ele renasce. E eu não sei explicar isso. Como é que eu vou fazer o caminho da construção das virtudes se eu ainda me debato com meus Kurus? Olha aí. Então é que vem a lição da essência da caridade, já que ela implica a prática de todas as virtudes, de todas. Olha que coisa. Porque não é para a gente ser relativamente perfeito. Para ser relativamente perfeito, isso implica a prática de todas as virtudes. Virtudes aquelas que nós conhecemos no planeta Terra, que aí de outros planetas já fica mais difícil. Mas vamos reduzir e falar assim, de outros planetas mais desenvolvidos que os nossos, né, e que participam ainda do nosso sistema solar, porque sistemas solares que abrigam planetas há milhões em nossa galáxia, né, com diferenças evolutivas bastante diferentes, né? Diferenças evolutivas morais, que a gente separa as diferenças evolutivas morais das diferenças evolutivas tecnológicas, né? Você pode ter um desenvolvimento muito grande tecnológico e moralmente ter muitos Kurus, é nosso caso. A gente está num caminho de desenvolvimento tecnológico, mas se havendo ainda com os Kurus, né, que são os nossos inimigos, a parte escura, né, as sombras que nós abraçamos em nossa trajetória enquanto espírito imortal. Então, esse primeiro texto, quando a gente vai trabalhar aí, ver Mateus 5:44, 46 a 48, e nós vamos fazer a pesquisa na Bíblia, a gente se surpreende. A gente se surpreende, porque eu gosto de ver o fio, né, intelectual que foi agrupado os temas tanto no capítulo quanto na Bíblia. Depois que eu faço essa triagem, eu vou para as lições morais, que são aqueles pingos de luz que vão nortear nossa existência de agora, né? As do passado já fez, não tem como voltar para consertar. Mas a gente pode fazer um novo começo. E é esse novo começo que a gente está tentando nesse momento difícil, né, da transição planetária, mas não impossível. Por que ele é difícil? Ele é difícil porque exige de todos nós uma resistência à tendência maléfica muito grande. Então nós vamos precisar mesmo descobrir os Kurus, curar os Kurus, para começar o caminho da virtude. Mas as orientações são sempre no sentido que você vá tentando construir suas virtudes e ao mesmo tempo vá curando seus Kurus, não é?
porque há gurus, né, os vícios que são mais pesados, mais complexos, mais difíceis de serem removidos, né, o uso de gurus exteriores, vamos chamar assim, né, álcool, fumo, são mais fáceis, mas aqueles de ordem moral, esses são os complexos. E são esses que a gente precisa ir identificando e precisa ir curando em nós. Então, quando a gente vai lá em Mateus capítulo 5, nós vamos vendo algo muito interessante. Nós vamos vendo que o texto ele foi trabalhado na seguinte ordem. Olha lá, primeiro as bem-aventuranças, já trabalhamos, né? Tá lá no capítulo 5. Depois, e aí o texto no Evangelho vai trabalhar bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Só existe pacificação se você identifica os vícios e começa o caminho da construção da virtude. Emprega as regras de ouro, né? Ou as regras da caridade que Jesus ensinou. Aprende quais são os elementos da caridade. Aprende qual é a essência da caridade e ouve Jesus. Ó, ouvir Jesus. Nas lições a respeito de amar o próximo, de fazer o bem para todos e de orar indistintamente. Vendo? Para ir para esse caminho da perfeição relativa. Então a gente vai lá no capítulo 5 e vê assim, rápido, os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Depois a gente vai aprender sobre o cumprimento da lei. Depois, uma referência a respeito do homicídio, em referência ao cumprimento da lei. Jesus ensina o seguinte: qualquer que desobedecer um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, olha, Jesus está em cima sempre de ensinar. Para eu ensinar, primeiro eu preciso aprender. Mas como é que eu vou aprender? Por ouvir dizer? Não. Eu vou aprendendo pelo meu esforço pessoal. Então, se eu quiser fazer o esforço pessoal nessa existência, comece agora. Agora, dá tempo. Tá, não vou não, que eu estou com 82 anos. Olha, dá tempo. Né? Você pode viver 126, só Deus é que sabe. Dá tempo, comece agora. Depois parte para o homicídio e no homicídio tem, olha o ensino, entra em acordo depressa com teu adversário. Fazer acordo com o adversário. Não tem nada de direito aqui no meio, né? Vamos lá fazer o acordo para praticar a justiça. Enquanto estás com ele a caminho do tribunal. Né? Enquanto a gente estiver ao caminho do tribunal da consciência, vamos fazer logo o acordo, chamar, resolver as questões que a gente tem guardadas. Às vezes nós temos algumas... Eu vivi uma situação, né, há muitos anos, né, que a pessoa era muito minha amiga, né, a família era muito amiga, e de repente a família se afasta. E eu fiquei um tempão sem saber o que foi que aconteceu. E um dia eu indo ali na cinquentenária, eu falei, por causa dessa lição, eu falei, eu vou perguntar o que aconteceu. Aí perguntei à esposa, né, do rapaz, fulano, o que foi que houve? Que você ficou indiferente, tem um comportamento estranho, deu uma resposta, a gente tinha ido para um aniversário comum, e eu tinha perguntado alguma coisa, né, relativa à filha dela, sobre a questão da escola, e ela deu uma resposta ríspida, assim, como... Foi um negócio estranho, que eu tomei um susto. Eu digo, eu vou precisar saber. Então ela me disse assim, como é que eu posso considerar você se fulana, e aí nominou, se fulana me disse que você disse que o meu lar não era um lugar digno. É porque eu não vou usar as palavras aqui, porque elas são chulas, né? Não é que meu lar não era um lugar digno. Eu tomei o maior susto, porque a pessoa que ela referiu não era uma pessoa do meu círculo de amizade. Era uma pessoa que eu já tinha dado cursos para o filho, né, que eu já tinha feito algumas
facilitado algumas situações que ela precisou, mas nunca tivemos intimidade ao ponto de eu ir dizer o que ela disse daquela pessoa. Eu tomei o maior susto. Eu digo, meu Deus, eu queria resolver um problema, agora eu tenho dois, porque aí eu teria que chamar outra pessoa, perguntar por que ela falou isso, mas eu teria que fazer aquilo que a gente chama de acariação, né? Tinha que ser as duas juntas para então resolver o problema. Mas acreditem que eu levei uns 10 anos preocupada com isso. E um dia, em um outro aniversário, as três estávamos muito próximas. E indo à toalete, eu chamei as duas e pedi, pelo amor de Deus, me ajudem a resolver isso. Contei o caso e a pessoa falou que ela tinha dito no momento de raiva, né? Que na verdade era uma raiva misturada com inveja, com não sei o que, né? Tinha outras intenções por trás. Mas ali eu pedi desculpas, né? E nós fizemos, digamos assim, as pazes, né? Então vamos resolver essa questão por aqui, porque nós não temos muito tempo aqui na Terra para estar com essas coisas tão feias. A gente ainda entrando nesse mar de lama que é o comportamento humano quando se liga a vícios de maledicência que são insuflados pelo ódio, pela inveja e pelo ciúme. Então conversamos ali, o tempo passou e houve nas relações entre nós três uma amenização. E eu chegando na universidade onde trabalhei, eu tive a oportunidade de facilitar para a primeira personagem, né, algumas questões dos dois filhos dela que estudaram lá. Então eu fiquei feliz pela oportunidade que apareceu, eu falei agora mesmo que eu vou procurar fazer, sem ela saber, que ela não soube, né? Ela soube bem mais tarde, né? Como foi que conseguiu, que uma secretária comentou com ela lá o que houve. Então são esses fatos da vida, né, que vão criando essas situações. Então a gente precisa fazer esse acordo. Depois vem a questão do adultério, né? Que essa questão não cometerás adultério, está lá nas regras de ouro dos 10 mandamentos. Depois o divórcio, né? Para dar a carta de divórcio. E aí está envolvida a questão da imoralidade sexual. Mas isso aí é um assunto que a gente tem que ler lá na cultura, né, da época de Jesus. Depois os juramentos, para que a gente não julgue mal, nem faça juramento em nome de Deus, né? De maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra. O olho por olho, olha a racionalidade das lições. Depois é que vem o amor aos inimigos. É assim que está no Evangelho. Aí no amor aos inimigos vem a lição completa, onde Jesus, com esse tema e nesse texto, ele vai arrematar nessa lição com essa orientação. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então, quando pegamos a Bíblia para fazer o estudo, nós olhamos todo o capítulo também que está lá na Bíblia referido. Pegando todo que nós já falamos aqui, né, a respeito do conteúdo do capítulo, e quando aplicamos esse conhecimento para a psicologia profunda, a gente vai pegar na mão de Joana e ela vai nos dizer assim, uma outra linguagem, que é o que eu expliquei para vocês, como é que a gente estuda a doutrina espírita. A gente pode estudar de vários modos, inclusive vai atender às aptidões das pessoas. Eu gosto de filosofia, eu fiz letras, gosto de linguagem, eu gosto de psicologia. Então, ela vai dizer, tudo isso precisa ser entendido com um nível de consciência lúcida. E vai nos ensinar que esse nível de consciência lúcida é aquilo que nós já conseguimos conquistar. Ou seja, o ego, que é essa parte da casa mental nossa, né? Essa estrutura mental que já consegue captar, compreender, perceber uma realidade. Então, nós podemos fazer esse caminho de compreensão, de percepção de uma realidade
mas ainda não ter a consciência lúcida. Também a gente precisa entender que lucidez é essa. Esse nível de consciência lúcida vai resultar na recomendação de Jesus: sede, pois, perfeitos, né? Quando ele faz essa recomendação, eu preciso me perguntar: qual é o nível da minha consciência lúcida? Qual é o nível da minha lucidez? O quanto eu compreendo, o quanto eu já sei discernir com esses elementos que eu tenho, com essas regras que eu aprendi, aquilo que eu aprendi como sendo a verdadeira caridade. Qual é a essência da caridade? Então, isso é que nos dá uma lucidez muito grande. E ela vai dizer que o tamanho da sua lucidez está na razão direta do seu processo de aprendizagem. Como é que a gente caminha por um processo de aprendizagem, esse esforço pessoal? Ela diz o seguinte: vai ter que fazer, porque é o único caminho para você desenvolver o Deus interno adormecido em nós. Que Deus interno é esse, na perspectiva da psicologia profunda? É o self, é a chispa divina, é a fagulha de amor, é a fagulha de luz que nós somos. Para despertar, nós precisamos fazer essa caminhada. Então, a minha pergunta para encerrar o nosso trabalho é a seguinte: quanto você já ajuntou de amor para esses momentos que nós estamos vivendo de pandemia, de transição planetária, de tanto desemprego, de tanta dor oculta por aí, de tantos apelos de necessidade material e moral? O quanto você já juntou de amor para enfrentar o mal dos maus? Nós vamos encerrar com essa pergunta, porque a nossa reflexão da semana vai ser essa. Eu tenho amor suficiente para enfrentar o mal dos maus? Ou eu ainda me rebelo? Ou eu ainda me encho de raiva e enfrento e respondo, não é? Com palavras ásperas, com comportamento áspero? Ou vou mesmo às vias de fato, né? Porque eu não consigo ainda não amei alheio a quantidade de amor suficiente para enfrentar o mal dos maus. E assim, Jesus, nós encerramos um apelo para o Senhor que nos orienta a todos. Nós encerramos o trabalho dessa quinta-feira pedindo saúde para todos nós, dilatação da nossa compreensão, esforço pessoal para a construção do caminho do bem, porque esse é um patrimônio individual. Que a paz de Deus fique com todos.